Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Comprometido, então, vou fazer aqui a correção das tarefas da 40 até a 44, certo? Lembrando que vocês vão me entregar essas tarefas na sexta, corrigidas, tá? Na sexta-feira, dia 6, combinado? Vamos lá, então, primeira tarefa, tarefa 40, uma tarefa sobre razão, né? Razões. O que é razão? O que é uma razão, pessoal? Uma razão nada mais é do que uma fração, tá? Com o objetivo de fazer uma comparação entre duas grandezas, né? Então, por exemplo, quero comparar o número de meninos com o número de meninas. Então, se numa sala tem 15 meninos e 13 meninas, então a razão de meninos para meninas é de 15 para 13, certo? E de meninas para meninos é de 13 para 15, né? O que ele fala primeiro, você coloca primeiro. O que ele fala em segundo, você coloca como um denominador, certo? Ok? Então, razão, toda vez que aparecer a palavra razão, tá, você pode interpretar como uma fração, tá? Então, vamos lá. Correção da tarefa 40. Vou compartilhar aqui minha folhinha. Exercício número 1, tá? Então, estou na página 117, tarefa 40, exercício número 1. Sabrina recortou 2 pedaços de cartolina, conforme as figuras a seguir. Letra A. Determine a razão entre a medida do lado da figura 1 e a medida do lado da figura 2. Então, a figura 1, tá? Ele mede 15 centímetros, né? 15 centímetros. É um quadrado, né? Que também mede 15 centímetros. E o quadrado 2, 20 centímetros. Então, ele pediu a razão entre os lados. O que é uma razão? É uma fração. A razão entre o primeiro e o segundo, certo? Figura 1 e figura 2. Então, como ele mencionou esse aqui primeiro a gente coloca esse. E depois a gente coloca esse, tá? Isso é uma razão, tá? Então, 15 para 20, né? Assim que a gente lê razão. 15 está para 20. Neste caso, se der para simplificar, simplifique. Então, simplificando por 5, né? Então, vai ficar 3 quartos, tá? Então, a razão entre o lado da figura 1 e o lado da figura 2 é de 3 para 4. Letra B. Determine a razão entre a medida da área da figura 1 e a área da figura 2. Pessoal, o que é a área de um quadrado? É lado vezes lado, certo? Então, aqui, 15 vezes 15 é 225 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo do quadrado, tá? 225 centímetros quadrados, certo? E aqui, qual que seria a área desse? 20 vezes 20. Seria 400 centímetros quadrados, certo? Então, a razão entre as áreas é de 225 para 400. Dá para simplificar por 25. Se você não conseguir perceber que dá para simplificar por 25, simplifica por 5 e depois simplifica por 5 de novo, tá bom? 225 dividido por 25 vai dar 9. E 400 dividido por 25 vai dar 16. Certo? Não dá para simplificar mais, deixa assim, tá bom? Exercício número 2. Um time de futebol de Alagoas obteve durante o ano de 2015 25 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Determine a razão entre, letra A, o número de vitórias e o número de derrotas. Bom, ele teve 25 vitórias e 12 derrotas. Então, a razão é de 25 para 12. Tá? Não dá para simplificar, deixa assim. Olha, simplesinho. Letra B. O número de empates e o total de partidas. Bom, o número de empates é 8, né? Agora, o total de partidas, você vai ter que somar, né? As vitórias com os empates com as derrotas. Então, 25 mais 8 mais 12 vai dar 45. Então, o número de empates é 8 e o número de partidas é 45. Tá? Então, 8 está para 45. Joia? Exercício 3. Gustavo acertou
16 das 24 questões propostas pela professora na aula de matemática. Letra A. Determine a razão que representa a comparação entre o número de acertos e o total de questões da atividade. Bom, ele acertou 16 num total de 24, né? Então, a razão é de 16 para 24. Essa dá para simplificar. Então, simplificando, vai ficar 2 sobre 3, certo? Simplifiquei por 8 aqui, né? Sempre que der para simplificar, simplifique, tá bom? O que isso significa, gente? Bom, se ele acertou 16 questões no total de 24, é a mesma coisa que falar que ele acertou 2 no total de 3, certo? Ou seja, a cada 3 questões, ele acerta 2, tá bom? Letra B. Determine a razão que representa a comparação entre os números de erros e o total de questões da atividade. Bom, se tem 24 questões, se ele acertou 16, então ele errou 8. Então, a razão entre o erro e o total de questão vai ser de 8 em 24, que também dá para simplificar, por 8 no caso, né? Então, simplificando aqui por 8 e por 8. Então, vai ficar 1 sobre 3. Ou seja, falar que a cada 24 questões ele erra 8, é a mesma coisa que falar que a cada 3 questões ele erra 1, né? O que tem que estar de acordo com a letra A, né? Se você tem 3 questões, ele acerta 2, consequentemente, uma ele tem que errar, tá bom? Letra C. Determine a razão que representa a comparação entre o número de acertos e de erros, né? Então, o que ele quer comparar agora? O número de acertos com o número de erros. Ele acertou 16. Só que ele errou 8, né? Então, simplificando por 8, em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 por 2. Ou seja, para cada 2 questões que ele acertou, uma ele errou. Ok? Bem simplesinho, né? Bem tranquilo. No exercício 3, aliás, vamos virar a página, né? Esse foi o exercício 3. No exercício 4, eu acho que aí na apostila de vocês tá como exercício 5, né? Mas tá errado, né? Porque tem 2 exercícios 5 aqui, né? Na minha tá assim, não sei se a de vocês tá assim também, tá? Mas é o exercício 4. Para manter um bom desempenho, as empresas calculam o seu índice de produtividade, que pode ser representado pela razão entre o lucro produzido e o número de funcionários, né? O lucro produzido, ele representa pela letra L. E o número de funcionários, ele representa pela letra N, tá? Bom, então, ele fala o seguinte aí, né? As empresas, elas calculam o índice de produtividade, tá? Como é que elas calculam esse índice de produtividade? Fazendo a razão entre o lucro obtido durante o ano e o número de funcionários, tá? Então, o índice de produtividade é uma razão, tá? Razão ou fração, né? Ou divisão, tá? Porque uma razão é uma fração e uma fração é uma divisão, tá? Então, eu posso entender a razão como sendo uma divisão, certo? O que eu vou dividir aqui? Eu vou pegar o lucro e vou dividir pelo número de funcionários. E esse resultado vai dar meu índice de produtividade. É como se eu estivesse aqui calculando o lucro de cada funcionário, certo? Quanto que aquele funcionário lucrou, ok? Então, no ano de 2012, por exemplo, né? Uma empresa, ela lucrou 32 mil reais. Ela tem 16 funcionários, tá? Então, como é que você calcula o índice de produtividade do ano de 2012? Então, eu vou pegar o lucro, né, do ano de 2012, que é 32 mil, e vou dividir pelo número de funcionários, 16. E aí eu vou ter o índice de produtividade. Aqui vai dar um valor exato, né?
eu sei que é 32 mil, né? Eu sei que 32 dividido por 16 vai dar 2, né? Como eu tenho aqui 3 zeros, então vai ficar com 2 mil. Então, o índice de produtividade daquela empresa no ano de 2012, foi de 2 mil. O que isso significa? É como se cada funcionário tivesse contribuído com 2 mil reais no lucro da empresa, certo? Eu tenho 16 funcionários, né? Se você fazer aqui a operação inversa, 16 vezes 2 mil vai dar o 32 mil, tá bom? Então, o índice de produtividade no ano de 2012 é de 2 mil. No ano de 2013, bom, no ano de 2013, a empresa, ela lucrou 54 mil reais durante o ano. O número de funcionários é 18. Certo? 54 dividido por 18 vai dar 3, né? Então, 54 mil vai dar 3 mil. Bom? Então, o índice de produtividade em 2013 foi de 3 mil. Em 2014, a empresa lucrou 52.500 com um total de 15 funcionários. Certo? Essa divisão também vai dar exata. Vai dar 3.500. Certo? É só fazer a divisão aqui. E no ano de 2015, ela lucrou 48 mil reais e o total de funcionários é 12. 48 dividido por 12 vai dar 4 mil. Tá? Aí ele pergunta, né? Qual ano que o índice de produtividade foi o menor? Tá? Então, resposta. Qual ano que foi o menor, gente? Foi o ano de 2012, né? O índice de produtividade foi de apenas 2 mil. Então, resposta em 2012. Ok? Joia? Ao exercício 5 agora, tá? Uma das aplicações das razões, pessoal, é você verificar a relação que existe entre o número de vagas e o número de candidatos que você tem, certo? Fazer essa comparação aí. Então, aí no exercício 5, o exercício da VUNESP, tá? Que é um vestibular. Em um concurso, participaram 3 mil pessoas e foram aprovadas 1.800. Tá? A razão, o que é a razão? É uma fração ou uma divisão. Tá? A razão entre o número de candidatos aprovados para o total de candidatos foi de. Então, quantos candidatos? Qual que é o total de candidatos? 3 mil, né? Quantos foram aprovados? 1.800. Então, ele quer comparar, né, fazer uma comparação entre o número de aprovados e o total de candidatos, certo? Então, ele quer a razão entre o número de aprovados e o total de candidatos. Então, a razão vai ser de 1.800 para 3 mil, certo? Se você simplificar, você vai ter uma visão mais clara da comparação. Tá? Então, simplificando aqui, corta 2 zero, corta 2 zero, vai ficar 18 por 30. Tá? Dá para simplificar por 3. Vamos por 6 direto, tá? Por 6 direto. 18 por 6 vai dar 3. E 30 por 6 vai dar 5. Tá bom? Então, olha como ficou mais claro a comparação, né? O que isso significa, essa razão aqui, né? A cada 5 candidatos, 3 foram aprovados. Bom? Certo? Então, isso dá a alternativa B. Certo? É isso, então, pessoal. Foi corrigido aí
a tarefa 40. Ok? Vamos agora à correção da tarefa 41. Até já já.